Só para o início. É assim, ó. Olá, boa tarde a todos. Não é boa tarde a todos. Aqui nada não há Coca-Cola. Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês e sejam bem-vindos a mais um episódio de Empobrecer, Bazar ou Morrer. Emigrar não é mau, precisar é que é. Hoje sabemos que a imigração portuguesa é tão velha como o seu período dourado. A grande era dos descobrimentos, em que os navios portugueses exploravam as costas da Índia, da Ásia e da América. A posição de liderança que Portugal assumiu ao arrancar a Europa da chamada crise do feudalismo foi como Wallerstein em 1974 afirmou. Muita lógica, dada a situação geográfica do país e a sua relativa estabilidade interna em comparação com outras nações europeias da época. O período da exploração durou em Portugal mais de 3 séculos. O tempo suficiente para incular o espírito da aventura e o desejo de conhecer outros sítios na consciência nacional portuguesa, uma consciência nacional que afetou igualmente o nobre e o camponês. Durante os primeiros séculos, o ouro e as especiarias foram a força motriz para a expansão colonial. À procura destes produtos de luxo, juntou-se a necessidade de termos produtos alimentares, um fator que transformou rapidamente as explorações de Portugal naquilo que se chamavam missões comerciais para se transformarem em missões de colonização. A distinção com que Portugal foi brindado pela ONU no que toca a como recebe imigrantes honra-nos. Pessoalmente, sempre fui a favor da abertura do país, sobretudo de um país como o nosso, aos imigrantes de todo o mundo, os quais devem usufruir todos os direitos essenciais, desde que cumpram com todos os deveres que são impostos à comunidade. A minorar esta distinção, que é mérito do governo, porque o governo tendo responsabilidades há de ter correspondentes louvores, temos um número terrível. Por cada 15 novos imigrantes chegados no país, 100 saem de Portugal. Segundo um estudo de Helena Rato, no Instituto Nacional de Administração. Isto para dizer o quê? Que o nosso saldo demográfico é negativo, ou seja, vão mais pessoas para fora do que propriamente chegam a Portugal. Isso significa que estamos a deixar fugir muita qualificação para o estrangeiro. Mas por que partiram estes portugueses? Por não ter emprego, é quase certo. Mas acima de tudo, por não haver em Portugal oportunidades suficientes. Porque em matéria de apoio social, prestado aos desempregados e pobres, não se poderão queixar do nosso país, que os tem disponibilizado de forma crescente. Vejamos a este respeito que os números divulgados esta semana, só o rendimento social de inserção foi este ano distribuído a mais de 11,3% das pessoas, atingindo um número recorde de 385.164 beneficiários. Se repararmos bem nos indicadores que verificamos, que há imenso a fazer no campo do combate à pobreza e à assistência social, se houver criatividade e, sobretudo, justiça. Como nos anos 60 fugiram os melhores das aldeias, hoje em dia fogem dos subúrbios aqueles que não se querem render à dependência, à falta de dignidade, sem rumo e sem luta. Retenho duas frases que foram publicadas no Jornal Expresso. Uma de António Barreto. O facto de haver hoje uma imigração quase tão significativa como há 40 anos é dos factos mais reveladores da fragilidade da economia e da sociedade. Outra de Lídio Pinho. A continuar assim, não há orçamento que resista e acabaremos por ser fabricantes de criados e de criadas para a Europa e para o mundo. Estas afirmações sintetizam o ponto em que nos encontramos. Apesar de muito termos progredido desde 1974, a década de 2000 foi duplamente perdida, internamente e na comparação com outros Estados da União Europeia. Chegamos aqui, contudo, só nos restam dois caminhos. Ou baixamos os braços e desistimos, e cada um tenta resolver os seus próprios problemas, ou então, juntos, lutaremos. Porquê que eu estou a tentar inventar? Chegados aqui, só nos restam dois caminhos. Ou baixamos os braços e desistimos, e cada um resolve os seus próprios problemas, ou então lutamos e tentamos ultrapassar coletivamente a situação onde nos encontramos. Por mim, eu escolho a segunda opção. Não só por mim, mas também por todos aqueles que lutaram para que este país fosse e se mantivesse independente desde 1143. Mas vamos a dados mais concretos. De acordo com o relatório de Imigração 2018, que é um instrumento importantíssimo na análise da mobilidade de cidadãos portugueses, sendo por isso muito útil.
Em 2018, verificámos uma descida ligeira do número de saídas em relação ao ano anterior, o que antecipará, segundo o Observatório de Imigração, uma estabilização dos números de imigração que dependerá mais das mudanças de contexto nos principais países de destino do que na evolução da economia portuguesa. No entanto, é importante referir que o saldo migratório tem sido positivo nos últimos 2 anos, o que não ocorreu num período entre 2011 e 2016. A Espanha é o destino para onde a migração tem vindo a crescer sustentadamente desde 2014, tendo vindo a diminuir noutros destinos importantes como, por exemplo, o Reino Unido, Angola, Suíça, França, Alemanha e Luxemburgo. No entanto, o Reino Unido continua a ser o destino mais popular e para onde imigram mais portugueses. 19 mil em 2018, seguidos de Espanha, França, Suíça e Luxemburgo. Portugal, segundo as estimativas das Nações Unidas, é o país da União Europeia com o maior número de imigrantes em proporção da população residente. Vivem fora do país 22% dos portugueses, cada vez mais concentrados na Europa. Apesar da imigração portuguesa ser ainda maioritariamente de baixas qualificações, a percentagem de portugueses imigrados com qualificações superiores quase duplicou entre 2001 e 2010, ou seja, cerca de 6% para 11%, o que espelha o aumento muito acentuado de jovens qualificados em Portugal. A imigração portuguesa continua numa tendência de descida, mas em desaceleração. Com os dados disponíveis a 29 de novembro de 2019, a imigração permanente terá atingido em 2018 um valor na ordem das 80 mil saídas. A descida observada depois do pico de 2003 está globalmente correlacionada com a retoma da economia portuguesa, sobretudo no plano de criação de emprego, bem como a redução da atração de países de destino, como o Reino Unido, devido ao efeito do Brexit. Portugal continua a ser, em termos acumulados, o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. Ainda, com mais de 100 mil imigrantes portugueses residentes encontramos, por ordem crescente, a Suíça, com 218 mil, os Estados Unidos da América, com 178 mil, o Canadá, com 161 mil, o Reino Unido, com 141 mil, o Brasil, com 138 mil e a Alemanha, com 115 mil imigrantes, respectivamente. Referiu em relatórios anteriores, Portugal apresenta em termos migratórios uma posição semelhante à que ocupa no plano socioeconómico mais geral, ou seja, a de um país de desenvolvimento intermédio. Diz para mim como se não tivesse a olhar para a câmera. Como se referiu em relatórios anteriores, Portugal apresenta em termos migratórios... Já me esqueci do resto. Pronto, mas isto é fixe para estar-se a olhar. Como se referiu em relatórios anteriores, Portugal apresenta em termos migratórios uma posição semelhante à que ocupa no plano socioeconómico mais geral, ou seja, a de um país no desenvolvimento intermédio. Portugal tem um PIB per capita e um índice de desenvolvimento humano com valores claramente inferiores aos principais países do destino dos imigrantes portugueses e superiores aos dos principais países de origem dos imigrantes que recebeu nos últimos 40 anos. No plano de mercado de trabalho, a situação é semelhante. Portugal tem uma taxa de desemprego superior à dos principais países de destino da sua imigração. Podes fechar. Aleluia. Estou, pai. Então, tudo bem? Está tudo aí contigo. Era só para te desejar um feliz dia do pai. Nada. Olha, quando é que vens? Só? Ok. Tens de desligar. Está bem. Beijinho grande. Passa um bom dia, bom trabalho. Tchau. Mas hoje é diferente. Hoje eu conto a história da minha vida. Tive-me a habituar com 8 anos a meter a mesa com 4 pratos, 4 copos e 8 talheres. Mas mais que apenas meter a mesa para 4, tive que aprender a ser o braço direito da minha mãe em todas as ocasiões. Nas mais fáceis e nas mais difíceis. A minha mãe passou a ter um duplo papel, o papel de pai e mãe. Nunca conheci outro, na verdade, desde que me lembro, sempre soube que a minha mãe era também o meu pai. Porque parte da minha vida foi ser o meu pai, que esteve sempre a trabalhar no estrangeiro. Tenho que referir isto, mas hoje, ainda com 17 anos, calho-me enganar e a colocar 5 pratos. Eu sei que é um sacrifício necessário, porque quero que os meus irmãos tenham uma vida estável e que não andem saltar de casa em casa. Talvez a minha família seja assim, mas eu não quero que assim seja. Não nos apegávamos às mobílias, às casas, às divisões e até mesmo às posições estratégicas por onde o sol entrava entre as brechas das janelas. Com 8 anos, tive que aprender a valorizar a falta com o prato que me fazia à mesa para saber que os restantes se conseguissem encher ao almoço e ao jantar. Hoje sei o que estou e de nada valeu porque continuo a meter a mesa apenas para 4.
O pai diz que talvez daqui a 5, 6 anos ele volte e nunca mais vá. Diz que já deve ter dinheiro suficiente para pagar a universidade aos putos. Vou deixar o mote do meu documentário. Migrar é bom para quem quer, mas quem precisa não. Sabemos que a vida de imigrante não é fácil. Tem que se ter força de vontade e ser ágil. Ter que ouvir e engolir, ainda fingir sorrir feliz. Trabalho e está calado se não volta para o teu país. Mas, e quem cá fica? Neste caso uma filha que sempre que o telefone toca o seu olhar brilha. Mas também se arrepia, pode ser uma má notícia. Mas a voz do outro lado responde com uma carícia. Tenho tantas saudades. É a frase mais dita. Com Portugal a ir ao fundo tiveram que se fazer à vida. Se pudessem tinham ficado, nunca teriam imigrado. O que juntaram em 20 anos já foi todo prostrado. Que destrói um país que nem os seus mantém cá dentro. No entanto eles lá fora recordam no consentimento. Lágrimas partilhadas no final de mais um dia. Ambas pela saudade perante a casa meia vazia. Sentir falta de um abraço que afastasse a tristeza. De uma boa conversa ou um simples convívio à mesa. É um ano a contar dias à espera que chegue o verão. Para voltar já a abraçar aqueles que tens no coração. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor, pelo benefício de uma vida melhor. Telefonemas vão servindo para encurtar distâncias. Mas vida de imigrantes não é luxo e extravagâncias. Não é um mar de rosas como muitos subentendem. Aquilo que digo aqui todos os imigrantes sentem. Coragem para deixar tudo e sem nenhuma certeza, para poder ter um sustento e meter comida na mesa. O mais básico da vida conseguido com sacrifício. Muitas horas de trabalho em mais do que um ofício. Dar tudo pelos seus ansiando a hora de voltar. Saber o que é saudade, não ouvir fado sem chorar. Regressam no verão a quem sempre lhes foi fiel. Apontados por outros que nunca as sentiram na pele. Ali vem o imigrante a causar grande alvoroço. Gozam com o sotaque mas não reconhecem o esforço. Não se acham superiores por viverem no estrangeiro. Certamente preferiam estar com a família a tempo inteiro.